Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para trazer aqui um pouco mais sobre renda fixa, uma vez que a renda fixa voltou a ser bem querida pelos brasileiros, até porque semana que vem já vai ter reunião do Copom de novo e eu pelo menos imagino que a renda fixa aí, a Selic, vai subir para 11,75% ao ano. Só que hoje a gente vai falar sobre uma renda fixa que é muito mais aquela que é indexada à inflação e eu vou mostrar como é que você consegue fazer para que você tenha um rendimento com investimentos apenas em renda fixa e qual a grande vantagem desse tipo de investimento. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante eu dizer o seguinte, a planilha que eu vou estar mostrando agora foi uma planilha que eu montei lá atrás em 2016, 2017, quando o canal começou, e eu, claro, né, eu já atualizei para os títulos de hoje em dia, naquela época eram outros títulos, mas é uma planilha que depois a gente anexou ao curso Geração de Renda com Investimentos, um curso que vai ser lançado esse mês, tá? Inclusive o workshop já está marcado, ele vai começar dia 21 de março. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, primeiramente, é a vantagem de você investir em renda fixa. Há alguns meses, semanas atrás, eu cheguei a fazer uma planilha em que eu mostrava, né, de forma aleatória e de acordo com a distribuição normal, os resultados que uma pessoa poderia ter investindo em ações, em fundos imobiliários ou em renda fixa. E depois no workshop ainda da carteira plena eu cheguei a botar também com relação ao internacional. Então o que a gente via lá? Então naquela simulação, eu não vou lembrar os números exatos, mas a gente via que, por exemplo, uma carteira de ações às vezes chegava no final de 30 anos com um patrimônio de 1 milhão e às vezes chegava com um patrimônio de 50 milhões. Era uma coisa assim bem absurda, bastante grande, né? Enquanto isso, o patrimônio de renda fixa não, ele era muito mais comedido ali em um centro, né? Em uma quantidade de valor. Então, essa é a grande vantagem da renda fixa. Muito provavelmente, aquele valor lá que foi colocado ficaria ali entre 1 milhão e 800 e 2 milhões e 200 mil, por exemplo, então você tem uma previsibilidade maior. Em fundos imobiliários você tem uma previsibilidade também, um pouco menos do que a renda fixa. E ações é aquela coisa, pode dar qualquer um dos cenários, né? O Brasil melhora muito ao longo dos próximos 20, 30 anos e aí tua carteira explode. E o Brasil tem um grande problema nos próximos 20, 30 anos e tua carteira fica pequenininha, por exemplo, né? Isso se você investir, por exemplo, ações só Brasil, claro que você pode diversificar em todas as classes de ativos. Então, na minha visão, a grande vantagem é exatamente essa. Você conseguir investir em um ativo que você tenha previsibilidade, que você sabe quanto vai render lá na frente. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos imaginar aqui, olha só, essa aqui é a segunda parte da planilha, que é a parte de resgate, né? Eu sempre falo que as pessoas elas têm dois períodos, ela tem o período de acumulação e o período do resgate. E na renda fixa não dá para fazer um bonito ao longo do tempo de sacar um pouquinho e ir crescendo esse valor. Renda fixa você tem que esperar realmente o período de resgate. Então, imaginando que a pessoa queira sacar a aplicação em 2045, que seria o título mais longo da acumulação que não paga taxa de juros, ela precisa ter uma renda que ela imagina que seja boa, tá? E vocês vão ver na outra planilha que eu tirei a inflação. Então, a gente teria aqui uma renda de 3.200, mas a pessoa pode pensar assim, 3.200 é muito pouco. Eu quero pelo menos uma renda de, sei lá, 8 mil reais, por exemplo. Então a pessoa vai ter que mudar aqui, né, o aporte dela inicial ou os aportes mensais, por exemplo. Vamos imaginar que o aporte inicial não tem como ela mudar, ela só tem 2 mil. Então ela vai ter que trabalhar aqui com os aportes mensais, tá? Eu vou trabalhar aqui com os 2.500, eu acho que vai ser suficiente. Estou colocando a inflação zero para ser valores de hoje em dia e depois eu mostro como é que eu poderia fazer assim, entre aspas, para enganar trouxa, né? Que é como as pessoas nos vídeos fazem para enganar você. Então a gente segue aqui, ó, a gente já tem aqui 8 mil reais. Então, para você conseguir chegar nesse patamar, você teria que no início aportar 2.500 reais.
Essa planilha aqui é uma planilha que é simples, ela não tem aquela marcação a mercado. Tá? Se você olhar os títulos de renda fixa, você vai ver que eles variam bastante ao longo do tempo. Eu vou tentar até ver se eu acho aqui para colocar para vocês, que vai ficar bastante claro isso. Né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô aqui na página do Tesouro. Se eu botar aqui o histórico de preços, vamos ver se abre aqui. Eu quero botar aqui investir, por exemplo, o 2035, tá? E se eu botar aqui por um ano, por exemplo, o preço dele, ó como é que o preço variou, né? Esse mesmo título que hoje eu tô botando lá, 1.800 e poucos reais, ele já valeu 2.073, já valeu 2.063, também já valeu 1.790. Então essa planilha, ela não pega essa variação a mercado, ela tá pegando a curva, tá? Que é o que você iria ganhar se não tivesse negociação e se você esperasse o longo prazo. Então, quer dizer, em um período em que o mercado está um pouco mais com pânico, você provavelmente vai investir os 2.500 e vai conseguir comprar mais do que esse 1,35 títulos. Em outro período que o mercado estiver mais eufórico, você vai conseguir comprar menos do que esse 1,35 títulos. E aqui a gente vai vendo, né, que o valor vai subindo ao longo do tempo. Então esse 2.500 aqui até 2045 vai virar em torno de 6.600. Então você vê aqui que você vai ter um acréscimo de valor. Você vai conseguir juntar 1.846.000 e esse 1.846.000 vai ser suficiente para, de acordo com a estratégia que a gente ensina lá no Geração de Renda, você vai conseguir tirar aqui R$ 8.100, tá? Tem uma parte aqui que inclusive é reaplicação dos rendimentos. Então aqui são 3 títulos diferentes com cupons de juros. Então, assim, o que a gente precisa estar ciente? Né? Se você, por exemplo, quisesse se aposentar em 2035 com essa renda de 8.000, você teria que aplicar mais dinheiro. Ó, se eu mudar aqui para 2035, a renda já virou 3.000 só. Então, quer dizer, você ou já tem que ter um valor inicial ou você vai ter que aplicar um valor muito maior. Tá? Muito provavelmente vai ser 5.000 ou até mais. Ó, 6.100. Você vê que aqui a gente já está falando de um valor que é praticamente o valor do teu aporte é o valor da tua renda, né? Ó, aqui renda 7.998 e aqui aporte 6.500, porque é exatamente isso que acontece. Quer dizer, você vai precisar ter aportes mensais de 3,5 títulos, por exemplo, por mês, para juntar aqueles 1.800.000. Lembrando que essa planilha aqui também está baseada na curva, né? Nada garante que quando você migrar para cá, vai estar com a taxa de IPCA mais 6, que seria a curva normal, né? Ou pré-fixado a 10%, que também seria a curva normal. Hoje, por exemplo, o IPCA estaria com ágio em relação à curva e o pré-fixado estaria com deságio em relação à curva. Então você chegaria próximo a esse valor. Eu já fiz o Geração de Renda, por exemplo, em 2019 e estava completamente destoante, né? A pessoa iria migrar aqui e teria ganho um valor muito menor em termos de renda. Então saber fazer essa transformação de uma para o outro também é muito importante, tá? Então, o que você precisa saber? Né? Qual é o basicão aqui? Você que está assistindo esse vídeo, para que você possa pelo menos sair do zero. Né? O que eu acho que é importante você saber é o seguinte: primeira coisa, você vai precisar ter uma estratégia bem definida, tá? Uma estratégia de aportes mensais, que é o mais interessante aqui. Então agora eu vou mudar aqui para um valor menor. E aí você vai comprar uma quantidade de títulos todos os meses. Tá? Esse quantidade de títulos ele vai se mantendo ao longo do tempo e aí você vai acabar aumentando esse aporte também. Se tiver inflação, essa quantidade de aporte aumenta mais, né? Porque você tem aqui R$2.000, vai chegar lá em 2045, uns R$5.000. Se eu boto uma inflação aqui de 4% ao ano, ou 4,5% ao ano, você começa com R$2.000 e lá em 2045 o teu aporte já tem que ser de R$14.000. Essa é a questão da inflação. E é assim que os outros youtubers podem te enganar, né? Então, nessa forma aqui, olha só,
você vai ter uma renda aqui de 4.400 e sem inflação você vai ter uma renda aqui de 2.400. Então a inflação é responsável por essa renda, ou seja, ela não te dá poder de compra. Então o cara ele pode chegar e falar assim: veja como ganhar 10 mil reais de renda mensal com aportes de apenas 2 mil em renda fixa. Aí o cara pega e bota aqui, sei lá, 12% ao ano de inflação, mas deixa escondido esse campo, e aí você tem aqui 11.500. Então, quer dizer, errado não tá, mas não é algo que vai te dar um poder de compra referente aos 10 mil reais. Então, a pessoa usa esse subterfúgio para conseguir te pegar. Então, assim, essa questão do aporte de títulos é importante. Você saber que você tem um período de acumulação e você tem um período de resgate, tá? Agora, esse período de resgate de 2026 ele está muito curto, tá? E o período de resgate vai ser no vencimento dos títulos ou próximo ao vencimento dos títulos. Isso a gente aborda bem lá no Geração de Renda também. E depois a gente tem a parte do resgate em si. Alguns deles vão ser reaplicados, outros não. Então você tem como ter uma renda proveniente de renda fixa, e eu particularmente sempre falo para as pessoas calcularem, de acordo com o aporte delas, qual seria a renda que elas conseguiriam com a renda fixa. Porque muita gente não percebe, mas elas poderiam ter já o rendimento que elas precisam e às vezes até mais só com a renda fixa. Então ela não precisa correr tanto risco assim nas ações. Pelo menos é um bom balizador para saber se a pessoa precisa tomar muito risco ou se a pessoa não precisa tomar tanto risco assim. Não estou falando que aí a pessoa não precisa investir em bolsa ou em FIIs, porque todo mundo quer ter uma renda cada vez maior, né? Mas você consegue direcionar melhor se você souber isso. Tá? Uma última coisa que é importante a gente falar é que o Tesouro Direto ele tem imposto de renda, e aí entra uma outra parte que eu gosto muito de tratar lá no Geração de Renda, que são os títulos privados, né? Então aí a gente trabalha com debêntures, com CRIs, né? A gente trabalha com CRAs, e debênture, quando eu falo, é debênture incentivada. E aí, com essas debêntures, esses CRIs e CRAs, a gente consegue, inclusive, ficar isento de imposto de renda, e aí acaba sendo bem interessante. E aí a pessoa vai falar assim: mas não é muito arriscado, por exemplo, eu comprar um título de renda fixa de um emissor que às vezes eu não conheço ou coisas do gênero? E aí, se você olhar aqui, vou pegar aqui a Orama, que eu estava aberto aqui agora no coisa, tá? Talvez pegar da Bela Agrícola, eu não conheço a Bela Agrícola, ela não tem capital aberto, não é listada, nem nada. Agora, você pegar um IPCA mais 6 do Grupo Pão de Açúcar, ou um CDI mais 2 da Minerva, que tem capital aberto, né? Ou mesmo pegar da Redditor aqui, IPCA mais 4,75, mas aí está mais baixo do que o do Tesouro. Sendas, IPCA mais 5,2, também já está um pouco abaixo. Então, quer dizer, você tem como conseguir, às vezes, alguns títulos que acabam sendo interessantes e que são isentos de imposto de renda. Então você não tem aquela redução de valor e você consegue fazer aquela migração para o período de resgate até de forma mais simples, né? Porque esses títulos mesmo eles já pagam cupom de juros, tá? Então, gente, acho que é isso. Tá? Mais para frente no workshop a gente vai fazer uma aula de renda fixa também. A gente ainda não está com a página para vocês se inscreverem, mas fiquem atentos nos próximos vídeos que a gente vai colocar. Como a gente sempre faz, né? A gente sabe a dificuldade que o brasileiro tem, que até está vivendo agora. Então a gente tem feito essa estratégia de vender um curso, mas de dar um material gratuito antes também. A gente está tentando melhorar muito essa parte do gratuito para que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, porque eu acho que no final é isso que importa mais, né? Que as pessoas possam conseguir sair do zero e que elas não sejam tão enganadas. Igual eu mostrei hoje aqui como seria fácil enganar colocando aí uma inflação, por exemplo, no período e escondendo aquele campo da célula. Bom, é isso. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau.